Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí tentando conversar com a escritora Natalina Fernandes, mas infelizmente alguma coisa não está fluindo, porque ela não consegue entrar na live. Então eu já saí, voltei, saí novamente, é a última tentativa. Vamos tentar de novo. Queria tanto conversar com ela. Eliana Massola, bem-vinda. É, 15 minutos já de live, a gente não vai aproveitar nada. É bem mais fácil a gente reagendar, né? Mas vamos ver. Vamos ver se ela entrou aqui. Cadê a nossa autora? A nossa escritora aí entrou. Natalina, querida, meu Deus do céu! Olha, que loucura isso! Eu enviava solicitação e falava assim, ó, sua solicitação não foi enviada, mas eu estou enviando. Falei, pronto. Eu tava dando bug direto. Alguma coisa aí na conexão. Ai, eu já estava aqui aos prantos, não vou conseguir conversar com a minha escritora. Querida, bem-vinda ao projeto, tá? Obrigada. É uma honra participar do seu projeto. Tudo bem com você? Agora sim, né? Agora sim. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Goiás, Anápolis. Conhece o Rio? Conheço, adoro o Rio. Vai vir a Bienal? Eu creio que sim, mas se eu não for, meu livro vai. Publiquei pela Mágica de Joyce. A Mágica de Joyce é sensacional, né? Eu adoro eles. Eu também. Esse aí você publicou pela... Deixa eu ver a capa de novo, por favor. Sol e Lua. É um livro infantil. Sol e Lua. Mas espera aí, você é escritora infantil, não, né? Eu tenho 4 livros infantis. Já deixei separadinho aqui, que começou são fábulas. Adoro fábulas. Barbarella Barbarella fala sobre o quê? Barbarella fala sobre o meio ambiente, sobre queimadas. Então é uma fábula onde a Barbarella, né, a beija-flor, ela fica indignada com o procedimento do homem, né, devastando, cortando, queimando as florestas. Muito bonitinho. Agora, inglês, minha personagem. Eu fiz 3 livros e o 4º livro infantil é esse, que é o mais recente. O Sol e Lua, ele fala sobre o quê? Sol e Lua é sobre a minha netinha. É uma história verídica. Eu amo esse livro. Essa fotinha e a fotinha dela que eu mandei para Isadora. Então, ele é todo ilustrado através das fotinhas dela, sabe? E ele fala de uma avó, né? De uma avó muito carinhosa, com uma netinha muito curiosa, que quer saber de tudo e faz muitas perguntas, por quê, né? Aquela fase.
E aí, no final, eu ensino uma parlenda, que é aquele sol e chuva, casamento da viúva, e canto com ela, né? Sol e Ah, chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. É uma musiquinha, uma parlenda. eu já, quando era criança, eu já cantava essa música. Essa Pois música, é, ela é de ela é bem várias antiguinha mesmo. gerações. É, de várias gerações. Agora, ô Natalina, eu tô vendo aqui que você tem um outro livro também publicado chamado Cenas do Cotidiano, é isso? Isso. Cenas do Cotidiano foi publicado pela Até no Caso, em São Paulo. É um livro de mini contos. Como é que tu fez essa transição de livro infantil para mini contos? Eu comecei a escrever crônicas, né, e contos, misturando tudo, e depois aqui ficou aquela febre de mini contos, eu falei, vou tentar. E a prosa, né, é uma historinha curtinha que depois o leitor termina. Mas, assim, eu gosto muito de desafios. Eu tenho história, que é a história do teatro em Anápolis, minha tese de mestrado, a história do teatro em Anápolis, livro de pesquisa. Eu tenho Legal, mini hein? contos e eu tenho 4 livros de poemas. Eu pensei que eu fosse escrever só poemas na minha vida, porque eu gosto muito de escrever poesia, sabe? Então eu tenho esses 4 livros e depois do último, eu comecei a escrever uns livros infantis, a prosa, né, a narração, e isso me levou a fazer até livro de autoajuda, livro de pesquisa, que é o dicionário, né, que não foi acabou de chegar, o dicionário está quentinho, vai ser publicado, vamos ver aqui uma data legal para fazer o lançamento dele aqui em Anápolis, a minha cidade. Mas espera aí, vamos lá. Hoje você tem quantas obras no mercado? 16, com o último que está saindo agora na Mágico de Oz. 16, que é esse aí, Sol e Lua? Sol e Lua já está pronto. Outro lá é Zion, a breve vida de um cachorro muito amado. Esse, se sair a tempo, vai para a Bienal também, do Rio. Não, eu quero entender o seguinte. Qual é o que está saindo pela Mágico? Já saiu esse aqui, né? E está saindo esse Zion, que eu te contei, que é o nome do meu cachorro, pela Mágico de Oz. Esse aqui é o Agora, Mini Contos, pelo então, caso São Paulo. Esse foi do ano passado. Já fiz lançamento dele. Na cenas verdade, do eu estou te cotidiano. mostrando só os do ano passado. É, porque eu estou vendo aqui também no site, ô Natalina, que você tem outros como Desapego, com Humor e Alegria, que é esse aí. Olha que legal. Esse Desapego fala sobre o quê? Sobre isso mesmo da gente desapegar de coisas e de pessoas, né? Que às vezes é preciso mesmo abrir as gavetas, fazer uma limpeza para continuar. Porque às vezes a gente fica tão apegado assim a lembranças que a gente não continua, não consegue seguir. Sim. Então, ele foi o primeiro livro nesse estilo de autoajuda e eu gostei muito, quero continuar escrevendo. Ele Muito está na bem, eu tô vendo aqui. Amazon. A Sim. Atlântico colocou ele na Amazon. Você tem outro aqui, Motivos para Sonhar, que é de poemas também, né? Motivos para Sonhar é um dos livros também de poemas. Ô, Esse que é Natalina, mais lê um antigo. poema seu pra gente, por favor. Leio sim. Tem esse aqui que eu acho que eu chamo esse de importante, Monique, porque esse foi para o vestibular 2007, 2008. Então ele foi o livro mais lido, né? O meu livro mais lido. Ele está na quinta edição. Eu tenho que fazer agora a próxima, a sexta, que eu já não estou tendo o livro dele mais. Qual é o nome dele, Natalina? Risos e Lágrimas. Risos e Lágrimas. Ele foi para vestibular. Foi para o vestibular. Indicado para o vestibular aqui em Goiás.
Mas peraí, eu preciso entender. Gente, é muita obra, eu fico perdidinha com essas minhas escritoras, com essas bagagens literárias que eu amo. São muitas obras. E aí eu quero conhecer todas. Esse que foi para vestibular, como é que foi esse processo de um livro teu estar no vestibular do estado? Ou da cidade? Não, começou uma vez assim, os escritores reivindicarem, falar que tinha que ter livro de escritores de Goiás no nosso vestibular, né? E aí, eu não sei, esse meu livro foi escolhido para aqui, para Goiás, né? E assim, quase que nem acreditei, porque estava naquela época que eles não valorizavam muito o escritor goiano, né? Principalmente Anapolino. Tinha muita gente que pensava assim, mas tem escritor em Anápolis? Quais são os escritores? Às vezes as pessoas não conhecem, não é divulgado. Nós temos esse grande problema com divulgação. E quando eu fui fazer agora a pesquisa para esse dicionário, que tem 200 verbetes. Então, quer dizer, teve e continua tendo, né? Escritores em Anápolis. Só falta divulgar. Eu acho o escritor meio fechado. Tem muita gente que, isolado, ele gosta de escrever, fica quieto lá no seu canto, não fala para ninguém, não mostra para ninguém. Tem muitos assim. Eu sei que ainda falta muita coisa aqui, ó, nesse livro. Mas devagar a gente vai conseguindo, né? Você falou um negócio bem importante. As pessoas escrevem, publicam e não aparecem. Não aparece. Eu sou tímida, Monique, ou eu sou tímida. Cara, mas você escreveu um livro. As pessoas precisam conhecer o teu livro. Como é que tu escreve, tu faz, produz uma arte e não quer aparecer para falar dela? Eu não entendo isso. Né? O jeito que é bom falar dos livros da gente é como falar dos filhos mesmo. Que a gente não vê defeito. Agora, se a gente parar para pensar quantos escritores publicados nós temos, que a gente não tem ideia que são publicados porque não aparecem, não divulgam. Realmente. Isso é muito sério. As pessoas, eu acho que como a pessoa não comercializa, não ganha dinheiro com isso, ele acha que ele vai escrever por hobby e deixar lá, vai contar a história da família. Tem muitos que fazem isso. Escrevem um livro, 2 livros, às vezes até mais, mas não se considera escritor, sabe? É verdade. Quando me perguntam a minha profissão até hoje, eu falo, professora? De vez em quando eu falo, escritora, professora e escritora. Aliás, tem aluno teu aí na live, que já te chamou aí, ó, que graça. A Marta falou que é uma pessoa fantástica. A Elis, que é grande exemplo de professora e atriz. Agora, para a gente começar a conhecer um pouquinho aí da Natalina, né? A Natalina, ela é atriz, escritora e poetisa. Presidente da ULA. O que é ULA? União Literária Anapolina. É uma ONG, né, não governamental que tem mais de 100 associados, uns 150 atualmente. Já chegou a 200, alguns às vezes desistem, outros se mudam, né? Mas assim, ela fez 23 anos, essa ONG foi fundada em 2000. Tem gente que às vezes não sabe, não conhece. Vocês promovem eventos literários? Muitos eventos. Para esse mês tem 2 lançamentos de livros já agendados. Tem oficinas no domingo. Tem muita coisa agendada. A gente procura, assim, atender o artista, né? Porque nós temos um espaço muito bom, próprio. Então, é a casa do artista. É aquele local, assim, para o artista se encontrar. Nós temos o nosso café literário, geralmente na última quinta do mês, para aquele bate-papo. Além do café, de uma palestra interessante, sempre um filme, sempre tem alguma coisa, né? E depois o nosso café, eu sei que esse café termina meio-dia, sabe? Começa às 9, termina meio-dia. Mas eu sei que é bom, o café começa às maravilhoso. Agora, essa sua feira literária, esses eventos literários dentro da União Literária Anapolina, ela é aberta para todos os escritores de vários estados ou é fechado para vocês?
Não, a união literária é só para os escritores anapolinos, mas a pessoa pode ser sócio correspondente. Nós temos sócio correspondente de Minas, de Brasília, de São Paulo. Nós temos vários Legal. sócios correspondentes. Eles participam, né? Ficam sabendo do que está acontecendo, vêm de vez em quando. Agora mesmo tem um Muito legal. lançamento, no próximo dia 15, de um jornalista que já morou aqui, mas que agora mora em Brasília. Tem 2 lançamentos de pessoas de Brasília para esse mês. E eles vão se tornar sócios correspondentes, porque eu já vou levar lá a ficha de inscrição. Eu pego assim. Assim que é bom. A autora também é uma das fundadoras e presidentes por 2 gestões da ANALI, a Academia Napolina de Letras. Olha que bacana. Na AFLAG, que é a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, onde é titular da cadeira 14. Entre as suas obras, ela tem Voo Sereno, de poemas, História do Teatro em Anápolis. Ô, Natalina, você é atriz também? Sim. Hoje em dia Eu você acho que atua em o que eu fiz de melhor na vida foi interpretar, não seguir minha carreira, porque em Goiás tinha que ter ido embora para o Rio de Janeiro. Promove peça de teatro aí em Anápolis, ou não? Então, agora eu estou mais envolvida com a literatura mesmo, porque já é muita coisa, né? Tem essa de Goiânia, e sou primeira secretária esse ano, andei viajando, então tem que colaborar lá um pouquinho também. Muito bem. Risos e Lágrimas, que também é outro livro de poema. Ô, Natalina, lê um poema pra gente do Risos e Lágrimas, pra gente conhecer a sua escrita. Tá, leio sim. Tem um livro que eu considero ele importante também, ó. Ele foi lançado na Itália, em Asolo, num festival internacional de biografias. Então eu tenho 10 poemas aqui, bilíngue, português e italiano. Aí no dia do lançamento eu decorei uns 2 poemas em italiano, na hora, né, declamei e pronto. Mas se me perguntam, não sabia mais nada depois. Muito bom! Até nele tem um aqui que eu separei, que eu gosto muito dele, que ele virou música. Roberto Brenner gravou, né, um CD e tem esse poema que também está no Risos e Lágrimas. O título é Veneno. Posso recitar, né? Pode. Você é chama ardente que me aquece a alma, alimenta minha fantasia. Você é o sol dissolvendo a neve. Você é vida, é mais que primavera. É arco-íris, faz meu coração feliz. Você é o veneno que eu preciso. Por instantes leva-me à morte. Depois, com um beijo voraz, devolve-me a vida. Você é o doce mel que me leva ao céu e ao inferno também. Sem você, a vida para. O sangue congela, os lábios paralisam, os olhos cerram. Sem você, o ar oprime, a solidão deprime. Não demore tanto. Quero viver. Ah, meu Deus! Foi lá na alma, né, gente? Isso foi lá na alma. A autora também escreveu Migalhas de Amor, que é o livro de crônicas. Ô, Natalina, você prefere escrever crônica ou poesia? Poema? Poema. Tudo bem. Tenho mais afinidade com poema. É tanto que tenho 4 livros, né? Mas também agora já tenho 4 infantis, né? Então já estou ficando assim sem saber. Mas é poesia. A poesia mexe mais comigo, sabe? Isso de falar, de tentar transmitir o que a gente sente, né? De coração para coração. E a gente ser entendido, e a gente saber que alguém também compartilha da mesma dor, do mesmo sofrimento, da mesma alegria. E eu acho que até hoje a poesia ela é mais aceita. As pessoas preferem poesia. Sim, é verdade. Barbarella Beija-Flor, que é uma prosa infantil, que a autora mostrou aí a capa pra gente. Uhum.
A Volta de Barbarella, quer dizer, é uma continuação da outra. É, a continuação, é uma trilogia. É quando Ah, ela se vê obrigada a ir embora por causa da queimada, depois ela volta para ver o que tinha acontecido, para aquele mesmo lugar e ver que houve um reflorestamento e teve mais um pouco assim, de esperança, né? quer dizer, é um livro infantil, uma trilogia infantil que também serve para educar a criança, né? Já Aham. conscientizar ela desse papel do meio ambiente. Muito legal. Qual é o nome do terceiro volume dessa trilogia? É um gesto de amor e fé. A mesma Barbarella que adota um beija-florzinho perdido. Isso de dos filhos se darem bem com o adotado, né? Aí eu explorei essa parte aí. Eu senti uma Muito necessidade interessante. de escrever sobre isso. Eu estava observando as crianças adotadas e geralmente quando adota, já acontece muito da mãe não ter filho, adota, depois tem um filho e aquele filho vai se sentindo assim tão menosprezado, é dele mesmo, né? Então eu mostro a importância da amizade, da união, da fé, do amor, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar desde pequenininho, né? Para ele não se desviar dele quando crescer. Eu acho que Muito nós temos que investir interessante. muito nas crianças. Eu quero escrever Sim. mais para crianças, né? Porque o adulto, aquele que está lá devassando a floresta amazônica por dinheiro, por ganância, não tem jeito mais, né? Então nós temos É. que começar das crianças. Educar e conscientizar essa Educar e geração que conscientizar. está aí, para daqui a 20 anos a gente sofrer Ter um mundo menos do que a melhor. gente já sofre. Exatamente. A autora também escreveu Diva, que é um livro de poemas. Diva me lembra José de Alencar, gente. Olha isso. Tá linda essa capa, hein? Muito Quem é bonita, né? essa moça Esse na vermelho. capa? A diva. Essa diva, minha tia, minha amiga, e ela faleceu agora, ano passado. Mas eu pude fazer esse livro, um lançamento bem bonito, com um poema que tem aqui dedicado a ela. E eu aproveitei e coloquei muitos poemas dedicados a pessoas bacanas que eu conhecia. Mas ela foi a pessoa do livro, a homenageada do livro principal. Ah, Pessoa Natalina, lê querida pra gente demais. esse poema que você escreveu para ela. Lê um trechinho pra gente conhecer a diva, essa homenageada. Nossa, Diva é uma pessoa fantástica, sabe? Só quem conheceu mesmo para falar. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu abrir a página aqui que vai mais rápido. Lembrando, gente, que essa entrevista pode ser assistida pelo Agora. canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Achou? Enquanto eu vou procurando aqui, uma coisa que eu gosto muito de escrever é usando metáforas e analogias, né? Nesse mini-conto eu explorei muito isso. Depois, se você quiser que eu feche com um mini-conto, também pode ser, Sim, a gente vai falar sobre ele, tá? que eu estou curiosa também. Então, aqui, a diva. Vou ver se eu não choro, vou ver se eu consigo ler. Eu não conseguia, não. Faz jus ao nome. Mulher guerreira, hospitaleira, a todos abraça e com todos se preocupa. Mulher bondosa, tão corajosa, a tudo enfrenta, qual leoa feroz, para defender os seus. Pensando em seu nome, que outro seria se não fosse diva? Ou se fosse Margarida, a rainha das flores, que despertou amores em muitos corações. O nome dela era para ser Margarida e ela detestava. Lindo, gente. Muito bonito, A, né? a autora também escreveu Nunca Beijei Minha Mãe. Que título curioso é esse? É esse, ó. Nunca beijei minha mãe. E aqui estou como autora convidada. Isso aqui foi o Ah, é uma... aniversário
aniversário de Goiânia. Então, foram 240 escritores, uma festa linda de lançamento de livros, sabe? Quer dizer, tudo para comemorar o aniversário da cidade, né? E como eu não sou de Goiânia, mas sou da academia, eles me convidaram. Eu entrei como autora convidada. E é um livro de contos e o principal é esse, Nunca Beijei Minha Mãe. É meio triste também, sabe? Mas é muito bonito. E onde eu aconselho os filhos a beijarem suas mães, abraçarem suas mães enquanto podem, né? Isso serviu até para mim mesma. Eu não fui assim criada com a minha mãe, fui criada com meus avós. E, na verdade, eu nunca beijei minha mãe. Por incrível que pareça, porque a gente vai crescendo assim. Primeiro que eu pensava que era minha irmã, depois de grande que eu descobri, eu nunca consegui nem chamar minha mãe de mãe, não consegui, sabe, né? Não foi assim difícil, eu não consegui vencer essa barreira. Mas assim, tinha por ela o maior carinho, ela me visitava sempre, inclusive quando ela faleceu, ela estava aqui na minha casa, se tratando aqui, né, na cidade de Anápolis. E eu não tinha, assim, problema nenhum com ela, a gente era assim, muito amiga e tudo, só tinha esse problema, eu a chamava pelo nome, né? Uma pessoa muito bacana, maravilhosa. Participar dessa coletânea aí, eu acho que acabou casando, né? É. Natalina também escreveu Motivos para Sonhar, que é outro livro de poema. Rosarita Fleury, a grande romancista, que foi a bilíngue, não foi? O de lançamento bilíngue? Que foi essa daí que foi em italiano. É uma biografia. Quem é a Rosarita? Rosarita Fleury é a presidente, é fundadora da Academia Goiana de Letras, da AFLAC. Essa moça linda, você quer uma foto dela quando jovem. Então, ela fundou essa academia juntamente com a Ana Braga, eram três fundadoras dessa academia goiana. E ela foi homenageada em Ázolo. E a filha, Elizabeth, que era a presidente atual da academia, me convidou para irmos. Ela escreveu em prosa, né, alguma coisa sobre a Rosarita, um resumo da vida de Rosarita, e Placidina Lemes e Natalina Fernandes fizemos 10 poemas em português e italiano, e esse livro foi lançado lá, então, por nós três, né? A Beth, que é a filha da Rosarita, eu e a minha colega Placidina. Foi uma viagem muito boa para a Itália, em Asolo. Asolo fica perto de Veneza, 2 horas de Veneza. Uma cidadezinha encantadora, cheia de artistas. Você vê, tem um festival internacional lá de cinema e biografia, porque tem muita artista, né? Valorizam muito a arte. Essa foi a tua primeira biografia que você produziu, né? Na verdade, quem escreveu a biografia de Rosarita foi a filha, na primeira parte. Na segunda, que entra os meus poemas, e na terceira, os poemas da colega. Nós dividimos o livro em prosa e verso. A prosa é a vida de Rosarita Fleury, que é fantástica, escritora goiana, que tem livros, assim, maravilhosos, muita gente não conhece. Muita gente não conhece, eles conhecem mais Cora, né? Inclusive da mesma cidade de Cora, de Goiás, né, da cidade de Goiás, eram conhecidas, mas não conhecem muito de Rosarita. Eu confesso que se eu já ouvi falar, não me recordo, mas vou procurar aqui para me ambientar mais sobre essa mulher que tem aí a biografia em suas mãos. Coisa boa! Esse livro foi bilíngue em lançamento na Itália. E em 2022, a autora publicou o Mini Contos, Cenas do Cotidiano. Ou seja, ano passado, um livro aí já recente. Mostra pra gente a capa. Olha que linda essa a capa. Tá linda essa capa. Lili Araújo, a capista. É de Aí, São Paulo indicação também. de capista, gente. Lili Araújo. Já procura no Instagram,
Porque tem muita gente que adora indicação de capista. E, ó, escritores precisam de capista o tempo todo. Já fica aí a indicação. Ô, Natalina, aí nesses cenas de cotidiano você reuniu quantos mini contos? Aqui tem uns 80 mini contos. E mini contos mesmo, sabe? Eu tenho assim, dificuldade para escrever coisas muito longas. Eu pensei, sabe, eu vou me dar bem com mini contos. Até hoje não consegui escrever um romance. O meu próximo desafio, um romance, quero escrever. Só falta um romance. Pegada, uma outra loucura. Você vai enlouquecer ao escrever um romance. Agora, esses seus mini contos de cenas do cotidiano, eles são voltados para qual assunto? Você botou o que aí dentro? Então, época de pandemia, eu em casa, cuidando muito. Então, tem um aqui que chama Gripezinha, não vou ler esse. Tem um aqui que chama Inso. Posso ler esse? Ele é pequenininho mesmo, né, mini conto? Claro. Então, isso é uma praga, mas eu queria que ela tivesse no masculino, né? Porque eu gosto de fazer essas comparações, essas analogias. As pessoas leem e ficam pensando que eu estou escrevendo para alguém. Às vezes é para uma coisa, um objeto, é uma planta. Então, cuidando das minhas plantas, tirando aquelas praguinhas, sabe? Que eu fui observando essas coisas que iam acontecendo e relacionando com a nossa vida. E às vezes a gente arranca, mas machuca, outras, né? Por aí vai. Então, como me enganaste? Parecias ser uma coisa e eras outra, bem diferente. Eras belo e charmoso, porém nunca me deste flores, nenhuma sequer, e foi em vão que esperei por frutos. Demorou, mas percebi tua verdadeira natureza. Invasor, eras um invasor. Doeu, mas te arranquei da minha vida sem deixar raízes. Nossa Senhora! É praticamente uma facada no peito esse poema, né? Aí, Monique, vem o segundo, isso 2. Mais uma vez fui enganada. Como eu poderia imaginar? Eras belo, linda roupagem. Fui deixando os dias passarem, te observando e te admirando. Quando percebi, já era tarde. Houve estragos, não teve jeito. E com a tua retirada, outras vidas foram afetadas. Maldito invasor. Agora aqui... Ó, cansei de ser enganada. Dessa vez não apenas te admirei à distância, mas aproximei-me e reparei com cuidado. Como a dúvida persistisse, aproximei a minha boca e sem nenhum pudor mordisquei-o e aspirei o teu perfume. Ah, cortei o mal pela raiz. Adeus, invasor. Esse, para descobrir que era invasor, tive que me aproximar mais, né? Mas cortei o mal pela raiz. E aí, olha o que acontece no final, no quarto. Inso 4. O destino pregou-me uma peça. Cansada de ser enganada, para me proteger, me armei até os dentes. Era bonito, humilde, forte, mas não consegui identificar suas qualidades. Julguei-o pelos outros, fiz tudo errado. Arranquei-o da minha vida, indiferente às suas súplicas e tentativas de defesa. Tarde demais descobri que era uma planta rara. É forte, né? É forte. Tem uma pegada, tem uma ferocidade aí dentro da gente, né? E eu gosto disso. Quando eu escrevi o Desapego, eu estava justamente arrumando gavetas, sabe? Pegando vasilhas com tampas diferentes, aproveitando umas ou outras, pensando, essa aqui tem que ser jogada fora, não tem jeito, sabe? Sim. Bom, muito dessa pandemia. Nessa pandemia nós fizemos até esse aqui, que não sei se está aí, Filhos da Quarentena. Filhos da Quarentena, Simone Ataíde e Natalina Fernandes, organizamos. Como o nosso pessoal da ULA mesmo, começou assim por WhatsApp, ninguém estava se encontrando, né? Sim. Daí, quando eu vi, o livro estava pronto. E tem poemas maravilhosos nesse Filhos da Quarentena. Olha, eu quero sortear um Filhos da Quarentena. Você pode colocar aí. A pessoa que entrar e pedir, se não for daqui, manda o endereço que eu coloco no correio.
Alcoviteiras. Nós escrevemos, somos 4 aqui também. Peraí, eu quero conhecer esses alcoviteiras. Essa capa tá linda. Maravilhosa, O que é né? as alcoviteiras? Então, quando minha colega falou assim, vamos pensar no Alcoviteiras, a força feminina em verso. Minha colega falou assim, vamos pensar no nome. Quando ela falou Alcoviteiras, eu olhei assim, falei, será? Alcoviteiras mesmo? Aí ela falou assim, olha, nós vamos dar outro significado para esse Alcoviteiras, né? Não é esse leve trás da mulher fofoqueira, não. Olha o que ela diz aqui, quer ver? As autoras buscam repensar esse título, essas cargas ancestrais impostas às mulheres, para ressignificar situações e termos depreciativos que são naturalizados na sociedade, mas que na realidade causam mal às mulheres. Essas novas alcoviteiras desejam fazer o leva e traz das palavras poéticas, assumir a missão de levar adiante suas impressões e vivências, e tentar, através de seus poemas, fazer a mediação para um estado afetivo positivo das mulheres com sua própria imagem. Aqui tem poemas de Lili Araújo, Simone Ataíde, Edna Eloy e Natalina Fernandes. E a capista é a Nossa, tá linda essa Lili capa. Araújo. Cada uma dessas bonequinhas representa uma de nós. Essa loira de cabelo comprido, a Lili. E nós nos vestimos mais ou menos assim no dia do lançamento. Com essas roupas assim extravagantes. Foi maravilhoso. Que Inclusive, quando sensacional. colocam a biografia, vê se dá para ver, não colocou a foto da autora, colocou a bonequinha que representa. A boneca, é. Interessante. Nós temos a camiseta, é um projeto que nós vamos continuar. Tá? Então, gente, vai rolar sorteio, hein? De as alcoviteiras. As alcoviteiras, Qual é o cenas do cotidiano, cenas do cotidiano, desapego, desapego nunca beijei minha mãe. e nunca beijei minha mãe. Cara, são 4 livros sorteados. 4 Já a livros. gente vai abrir, hein? Já. Esses alcoviteiras, gente. Esse livro tá onde? Se eu quiser comprar, onde que eu consigo? Esse livro está na nossa livraria aqui mesmo, não colocamos na Amazon ainda. Estamos divulgando aqui no nosso meio. Mas se a pessoa quiser adquirir, é só ele entrar no nosso Instagram, no meu ou das meninas, e a gente Instagram. manda o livro. Escritora Natalina. E tem uma Natalina escritora, se inverter é outra. Escritora Natalina. Escritora Natalina, gente, tá? E o Face é Natalina Fernandes. Essas alcoviteiras foi produzido pela Lili Araújo, Simone Ataíde e Edna Eloy, junto com a nossa autora também. E aí vem Sol e Lua, que é também um livro infantil, que foi publicado pela Mágico Diós, uma excelente editora que eu tenho visto trabalhos magníficos. Aliás, a Isadora, ela arrebenta assim em tudo. Premiação, publicação. Ela é fora da casinha. É muito ousada, né? E vai para Paris, e vai para Ouro Preto. Esse livro foi lançado em Ouro Preto. Logo após ter vindo de Paris. Maravilhosa ela. Desapego com Humor e Alegria, que é um livro mais de autoajuda, onde a escritora ali produziu com essa pegada. E foi por uma editora também, né? A Moonlight. Moonlight é de um grupo atlântico, que tem 40 editoras. Então a Moonlight é para livros de autoajuda. Se é um livro infantil, é uma outra. É tudo separadinho. Muito bacana esse grupo atlântico. E eles se encarregam de deixar em livrarias, distribuir, né? Tá em Cabo Verde, Angola, Portugal e Brasil. Na Amazon, né, tem o e-book e tem um livro físico. E eu tenho alguns. Uns poucos, mas tenho. Bacana. E aí tem Conversas com o Rio, Miami Diário Poético.
Que livro é esse? Esse livro eu escrevi o ano passado em Miami. Eu fui visitar um filho, fiquei lá 6 meses. Sabe o que é uma brasileira em Miami? Eles saíam cedo do trabalho e eu sozinha. E aquela solidão e a angústia. E eu tinha que conversar, né? Eu conversava com o rio mesmo. Aí comecei a fazer. No dia que eu cheguei, eu achei o rio maravilhoso, que eu fiquei em frente ao apartamento. É a nossa vista ali o tempo inteiro, o rio Miami. Aí eu comecei, do segundo dia até o último dia que eu fiquei lá, eu escrevi esse diário poético. E aí eu converso com o Rio, falo de mim, pergunto sobre ele não responde, mas eu coloco respostas na boca dele, que não tem boca. Aí eu uso a minha parte aí de atriz, sabe? Mas esse livro, ele entrou para um concurso, eu pensei, em Goiás, eles vão querer esse livro. Mas eu mandei e ele foi aprovado, então ele está no prelo. Mas eu estou para retirar e fazer ele bilíngue, né? Inglês, português. Porque quando eu estive lá agora, em Miami, eu cheguei tem uma semana, eu passei para o inglês, então eu já tenho ele bilíngue, que eu acho que eu posso lançar lá também depois, né? Futuramente. É para colocar na Amazon, atinge mais pessoas. Excelente mesmo, assim. Inclusive, você pode comercializar na Amazon lá de fora, que também dá uma baita visibilidade, se ele tiver em inglês. Sensacional. A autora também tem Zion, A Breve Vida de um Cachorro Muito Amado. Ela falou que publicou. Adora, na Mágico de Oz. Ela está terminando. Um cachorro que eu tinha, Zion. E gostava demais desse cachorro, e foi uma época pós-pandemia que eu perdi a Diva, né, a minha melhor amiga, a pessoa que eu gostava tanto, e o Zion, quase que na mesma semana. Então foi assim, muita dor, muito sofrimento, eu escrevi muito, sabe? Quando eu vi, falei assim, isso aqui já dá um livro, esse barulho aqui é um papagaio, já dá um livro, eu vou separar tudo aqui e fazer esse livro assim, infanto-juvenil, mas tem poesias muito bonitas. Porque quantas pessoas sofrem quando perde um cachorro, né? Meu Deus, eu não conhecia essa dor. De sentir falta na casa, sabe? E eu moro só. Era a minha companhia. Eles papagaios. E dizem que o cachorro, ele pega energia se a pessoa ali tiver com alguma doença, alguma coisa, e é um baita companheiro. Tem uma experiência aqui em casa sobre isso, que vai virar livro, e esse cachorro é um negócio sensacional. E a gente sente falta, quando morre a gente sofre, como se a gente estivesse perdendo um filho, uma mãe, é uma coisa assim enlouquecedora. Realmente. Então, te entendo. Foi a sensação agora que eu tive. Ô, Natalina, me diz uma coisa, você produzindo direto, escrevendo, tudo te inspira, já está produzindo algo para 2024 ou está cedo demais? Eu quero trabalhar bastante o Conversas com o Rio Miami, porque eu quero que ele seja o livro da minha vida. Porque além de ser um pouco autobiográfico, eu faço essas comparações dos Estados Unidos e Brasil, e referente a tudo, ao consumo, ao meio ambiente, sabe? Então eu quero trabalhar mais esse livro, por enquanto. Muito bem. Agora, Bienal. Você falou que se você não vier, os teus livros vêm. Qual dos teus livros estará aqui na Bienal? Sol e Lua. Sol e Lua. E se der tempo ainda, Zion. Vai estar no stand da Mágico? No stand da Mágico. Passarei lá, vou tirar foto e vou te marcar. O dia 2, né? Vou marcar você. Natalina, olha seu livro aqui, estou aqui com seu livro. Que
Eu espero que você consiga ir, porque aí a farra é maior, né? Uhum. Aí a gente vai se ver e a farra vai ser maior. Nossa. Que coisa maravilhosa. Agora, eu botei o teu Instagram aqui. Lembrando, gente, que está rolando sorteio de 4 livros. Como é que vai funcionar o sorteio, gente? Vou botar aqui para vocês. Sorteio Quem 4 entrou livros. primeiro pode ganhar um, né? Vão printar aqui a live e vão mandar lá no direct da nossa escritora. É. Escritora Natalina. As 4 primeiras pessoas que entrarem lá e tirar print, ela vai organizar primeiro, segundo, terceiro e quarto e vai mandar para vocês. Pode ser assim, Natalina? Pode ser. Pode. Delícia! Muito bem. Natalina, querida, que prazer ter você no meu projeto. Batendo Prazer foi papo, meu. fazendo Muito bom sorteio. conversar com você. Uma delícia conhecer você, o seu trabalho literário, saber que você está em produção e faz parte desse cenário literário que é tão importante. Então, assim, eu só te desejo sucesso e te agradeço por tudo. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem entrevista até 11h30 da noite e eu volto já já. Natalina, um beijo, amor. Obrigada. Beijo. Obrigada a você.